Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos e adorarmos a Deus. Queremos parabenizar todos os aniversariantes do mês de agosto. Que Deus possa estar abençoando, dando saúde e realizando o desejo do seu coração. Nesse momento vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui para te adorarmos. Senhor, nós também te pedimos uma bênção especial para as pessoas que vão participar, os irmãos que vão louvar e o irmão que vai pregar, Senhor. Também pedimos nesse momento, Senhor, que tu visita os enfermos nesta hora, aquelas pessoas, Senhor, que receberam o diagnóstico que estão com câncer, com outras enfermidades. Consola, Senhor, e fortalece. Pai, nós também te pedimos que o Senhor visite a sogra de Suênia, restabelece a saúde dela também, meu Pai. Também te pedimos por aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Entra com consolação, Senhor, na vida de cada um. Porque sabemos que é um momento difícil, mas o Senhor nos ajuda a suportar. Abençoe tudo que será realizado, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo 121, que diz assim: Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, né? Que Deus possa aplicar essas palavras nos nossos corações, tendo a certeza que Deus é que é o guarda fiel. Nesse momento, nós vamos ouvir um hino pelos irmãos Adilson e Betânia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está remoto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Mas o tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você, porque eu cuido de ti. Sou eu quem cuido de ti. Descansa.
momento nós vamos ouvir a palavra de Deus através do seu servo, diácono Fábio José Alves, da Igreja Presbiteriana do Jardim Paulistano. Saudações, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Inicialmente eu quero agradecer ao convite feito pela irmã Velma para participar com vocês desse momento, né, de devocional, e me sinto muito honrado com o convite, sabe? É um privilégio muito grande. O meu nome é Fábio, eu sirvo a Deus na Igreja Presbiteriana do Jardim, igreja que é pastoreada pelo pastor Rodrigo. Sou casado, né, há 26 anos, tenho 2 filhos e aí temos servido a Deus na perspectiva de tentar honrá-lo, né, tentar glorificar o seu nome através de tudo aquilo que a gente venha a fazer. Então me sinto muito honrado, repito, em participar com vocês desse momento devocional. Eu separei para hoje um texto lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 6 e 7. A respeito de que gostaria de tratar com os amados e amadas? Vejam bem, quem não quer ter atitudes maduras em suas vidas, né? Quem não busca a maturidade? Entendo que toda pessoa inteligente gostaria de ter menos problemas nas suas decisões, menos consequências negativas. E uma das coisas para que isso ocorra, né, é necessária a maturidade. Maturidade vem com experiências de vida, maturidade, e essas experiências nem sempre alegres, algumas tristes, mas sempre nos ensinam. Então nós gostaríamos de ser mais maduros em nossas decisões. Quem não quer ser um pai maduro? Quem não quer ser um filho maduro? Quem não quer ser um cidadão, um vizinho, um servo na igreja em que congrega? Enfim, todas as esferas das nossas vidas, nós gostaríamos de ser maduros em nossas decisões. Repito, pessoas inteligentes buscam decisões maduras. Pessoas inteligentes procuram amadurecer e que isso tenha um reflexo em todas as suas vidas. E no nosso relacionamento com Deus, quem não quer ser maduro? Não é? E a carta de Paulo aos Colossenses, em certo ponto, vai tratar justamente disso. Vamos à leitura inicial? Vejam bem, carta escrita aos Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos, os versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Como dito, meus amados irmãos, quem é que não quer ser maduro? E aqui nós temos o apóstolo Paulo nos ajudando, mas de uma forma bem simples, bem singela, a observar coisas importantes para nos tornarmos maduros no nosso relacionamento com Deus, especificamente aqui, certo? Um pouco do contexto da carta aos Colossenses. Lembrem que à época, a igreja em Colosso era uma igreja relativamente jovem, certo? Razão pela qual lutava contra certas infiltrações doutrinárias que traziam um certo prejuízo àqueles irmãos. Dentre essas infiltrações doutrinárias, existiam 2 em especial que a gente pode destacar. Uma delas, o gnosticismo. O gnosticismo, a palavra gnosis vem aí de conhecimento, tratava a respeito de um conhecimento secreto, e que esse era revelado apenas a alguns e não a todos. O gnosticismo também tratava, né, aquela época, de dizer ou de pregar que Deus é bom, já a criação é má, por tanta maldade existente no mundo. Então Deus bom, sendo bom, jamais criaria algo
mal. Então não acreditavam a Deus, a criação. O gnosticismo, além disso, também dizia que jamais Deus bom se encarnaria em um homem que é matéria e que é má, que é mau. Portanto, negava a divindade de Cristo. E a carta aos Colossenses lembram que até Projeto Sola tem uma canção tratando de Colossenses 1, dizendo que Deus, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai tratar justamente disso. Cristo nos libertou do império das trevas, só era possível por meio dele. O Deus que encarna, se faz homem, vive a nossa semelhança aqui, com um detalhe: sem pecado. E sem falha alguma, vai àquela cruz, paga o preço necessário, derrama o seu sangue e nos liberta do império das trevas. Nos trazendo ali, nos libertando do lamaçal do pecado e nos trazendo para a família de Deus. Para o gnosticismo, isso é impossível, porque Deus bom jamais se faria presente ou se encarnaria no homem que é matéria e que é má. E negava a divindade de Cristo, negava o plano redentor de Cristo. E uma outra coisa era a infiltração do costume judaico. O que é que os judeus diziam aos irmãos ali da época? Os judeus diziam que crer somente não salvaria ninguém. Apenas crer não era suficiente. E eles queriam colocar, acrescentar ao crer algumas outras coisas, como por exemplo, circuncisão, dieta religiosa e o cumprimento do calendário judaico. Mas, meus amados irmãos, negava a suficiência de Cristo. E Paulo, na carta aos Colossenses, obviamente, dirigido pelo Espírito Santo, instruído pelo Espírito Santo, combate, dizendo que Jesus não era apenas suficiente para a salvação, como era exclusivo, o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Defendia não apenas a suficiência de Cristo, mas também a sua exclusividade. As 5 solas, que a gente costumeiramente defende e temos ouvido, veio surgir lá com a Reforma, bem mais à frente do que aqui é escrita com a carta aos Colossenses, mas entendam que na Reforma, uma das 5 solas, Solus Christus, tem como a carta aos Colossenses base para essa defesa, de que Cristo, além de suficiente para a salvação, ele é exclusivo. Então, a carta aos Colossenses refutava essa ideia do judaísmo. E em especial, meus amados irmãos, como nós vimos aqui nos versículos lidos, capítulo 2, versículos 6 e 7, inicialmente parece que há um caráter de obviedade. Parece que o Espírito Santo conduz Paulo a nos esclarecer algo tão óbvio. Olha, é óbvio. Percebam. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Não parece ser óbvio, Olha, meus amados irmãos, vocês receberam Cristo Jesus. Como dito no Evangelho escrito por João, capítulo 14, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Então nós devemos andar nele. Nós devemos seguir as suas orientações. Nós não somos mais os mesmos. Cristo nos alcançou, como relatado no capítulo 1 de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas. Nós andamos hoje na luz. Deus ilumina o nosso caminho. Como é que Deus faz isso para iluminar os nossos caminhos? Através da sua palavra. Deus tem se utilizado de homens sábios, valorosos, e que eles têm aproveitado suas oportunidades de púlpito em igrejas sérias para expor qual é a vontade de Deus para o seu povo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, Senhor, andai nele. Deus sempre se revela por meio da sua palavra. E eu falei agora de púlpito, mas não apenas necessariamente do púlpito. Apenas, lembrem, não apenas, perdoe-me a redundância, mas não apenas do culto. Porque nós podemos, a qualquer momento,
ter aquele momento de devocional gostoso com Deus, nos fecharmos em um lugar apropriado, ou não, até mesmo numa viagem, podemos abrir a palavra de Deus e nos deleitarmos com seus ensinamentos. Mas o que é que a orientação nos traz? Ora, como recebestes Cristo Jesus Senhor, andai nele. Senhor, nós entendemos que Ele é que determina aquilo que devemos fazer nas nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E se Ele diz em sua palavra, nós devemos cumprir. Andar nele é justamente isso, cumprir os preceitos, as determinações, os propósitos de Deus para as nossas vidas. É levar a sério o cristianismo, é levar a sério os ensinamentos que Deus coloca em nossas vidas. Interessante algo. Tiago já nos adverte em sua carta, nos ensinando que nós não devemos ser negligentes ouvintes daquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas operosos praticantes. É mais difícil a caminhada cristã num mundo que o cenário está todo montado para que o maligno vença, para que o pecado atue. É mais difícil? É. Mas nós temos que levar em consideração que Deus determina em sua palavra qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser a nossa postura. E ainda mais, nós devemos ter em mente que prestamos contas a Deus. A nossa vida é uma constante prestação de contas a Deus. Nós, por mais que tenhamos nossos patrões em nosso trabalho, por mais que tenhamos nossos professores na universidade, na escola, no colégio, por mais que tenhamos assim a esposa, o marido, né? O cônjuge, os pais, por mais que nós tenhamos essas figuras de autoridades em nossas vidas, nós prestamos contas a Deus. E, consequentemente, prestando contas a Deus, isso faz com que a nossa prestação de contas a essas pessoas de autoridade sobre as nossas vidas que acabei de citar, também serão honrados com a nossa prestação de contas a Deus. Então vejam, de forma simples, de forma singela, o apóstolo Paulo traz orientações para que aqueles irmãos fossem edificados e amadurecessem. Percebam, não só para aquela geração, não só para aquelas pessoas daquele século. Essa palavra ecoa para os dias atuais. Essa palavra nos orienta hoje. Nós precisamos ser maduros no nosso relacionamento com Deus. Não é religiosidade. Entendam. Um colega, né, professor Valdeci, ele tem um livro, campinense, escritor campinense, ele tem um livro Nas Tramas da Prisão. E fazendo a pesquisa, né, em um dos presídios aqui de Campina Grande, no presídio daqui de Campina Grande, o presídio Serrotão, e algo lhe chamou a atenção, que foi o fato de, digamos, 99,9% daqueles que foram consultados e que puderam se abrir em uma conversa, diziam ser religiosos, ter religião. Mas olha só, quando nós analisamos que o que eles precisam é de relacionamento com Deus, eles não, nós. O que nós precisamos é de relacionamento com Deus, relacionamento maduro, relacionamento de prestação de contas diária. E lá no presídio constatou-se que religiosidade até havia, agora relacionamento com Deus, não. E a falta do relacionamento com Deus, em resumo, foi aquilo que levou aquelas pessoas àquele estado de prisão, aquela situação de prisão. E a Bíblia continua nos dando também orientações, agora usando termos fáceis, usando exemplos também simples, para que nós venhamos entender o que é que precisamos fazer para melhorar o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, atingir essa maturidade. Então, se nós já vencemos aqui o versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora o versículo 7 traz algumas afirmações, orientações simples, para que nós possamos incorporar a nossa forma de viver algumas coisas que vão nos ajudar nessa maturidade no nosso relacionamento
com Deus. A primeira é nele, em quem? O Senhor, Cristo Jesus, o caminho, nele radicados. Algumas versões, eu acredito que alguém que nos escuta deva ter uma versão que trate dessa forma, vai dizer nele enraizados. A palavra radicados, né, ela tem como sinônimo também enraizados. Vejam bem, qual a orientação para as nossas vidas? A planta, ela tem uma raiz. Vamos para um pouco de botânica, né? Não sou botânico não, viu gente? Enfim, mas a planta, ela tem uma raiz mestra, que essa raiz é capaz de crescer até encontrar uma fonte de nutrientes necessária para o desenvolvimento daquela planta. No History Channel, você pode pesquisar, tem lá, árvore com a maior raiz do mundo. Então lá, essa árvore em especial é uma figueira que está num paredão de pedra lá na África do Sul. E essa figueira, nesse paredão de pedra, o improvável era que ela crescesse, porque não haveria como buscar nutrientes. Mas percebam, a árvore, com essa raiz mestra, ela foi entrando naquelas fendas minúsculas da parede de rocha. Por trás de uma parede de rocha, dessa parede de rocha em especial, há cavernas e que vão descendo subterrâneas. Então, o que que aconteceu com essa figueira? A sua raiz aprofundou-se, entrou pelas cavernas até encontrar solo propício para que ela tirasse os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então veja como uma planta nos dá um ensinamento. Essa figueira em especial, está lá no History Channel, procurem. Ela cresceu, a raiz mestra cresceu 120 metros para sobreviver, para buscar os nutrientes necessários para a sua subsistência. Não é um grande ensinamento para nós? Nós temos a Bíblia. Aqui estão os nutrientes para que cresçamos e para que nos desenvolvamos e sejamos cada vez mais maduros no nosso relacionamento com Deus. Talvez, com certeza, diferentemente da raiz mestra dessa figueira que citei, nós não precisamos percorrer 120 metros. Com certeza, meus amados irmãos, nós zelosos, né, devemos ter em casa quantas versões aí da Bíblia, quantos exemplares. Aí eu faço esse alerta para que nós não devemos apenas ter, também não devemos apenas ler, nós devemos estudar a palavra de Deus para tirar dela o alimento necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade no nosso relacionamento com Deus. Nós temos os nutrientes, nós temos o solo fértil que nos faz tirar dele o sustento necessário para o nosso crescimento. Já ouviram falar também do bambu chinês, né? O bambu chinês é uma árvore que planta-se e nos primeiros anos, salvo engano, 4 anos, ela só apresenta um brotinho pequeno e não se desenvolve. E quem não conhece vai dizer, olha, essa planta não florescerá, não crescerá, não passará disso. Mas há um trabalho silencioso das raízes durante aproximadamente 4 anos de crescimento das suas raízes, para se fortalecer, para se prender, buscar os nutrientes necessários também, mas para se prender ao solo ao máximo. E aí ela, depois desses 4 anos, desenvolve-se com mais rapidez. Há quem diga que chega até os 25 metros. E tem uma característica interessante. Essa profundidade das suas raízes faz com que essa planta, quando assolada por vendavais, ela se dobre totalmente, mas não seja arrancada daquele lugar. E esse dobrar-se totalmente, às vezes chega, como eu falei, chega a 25 metros, mas o seu topo chega a tocar o solo. Ela é flexível
a ponto de dobrar-se, mas não se quebrar e nem ser arrancada do solo. Olha que importância para essa planta esses anos de silêncio, que ninguém está vendo crescimento, mas que ela está se aprofundando. Olha que ensinamento para as nossas vidas. Nós precisamos também, meus amados irmãos, dar a atenção necessária a nos aprofundarmos no Senhor, para que, independentemente daquilo que venha a nos acontecer, pode até nos balançar, mas nos arrancar do conhecimento que tivermos alcançados na palavra do Senhor, aí não. Seremos firmes. Olha que ensinamento. Nele radicados. Nele, em Cristo Jesus, enraizados. Isso é uma das orientações e uma dos ensinamentos para que nós venhamos colher aí e colocar em prática em nossas vidas. Partindo nesse desenvolvimento do versículo 7, além de nele radicados, tem outra. E edificados. Meus amados irmãos, sempre que nós falamos em edificação na palavra de Deus, nós nos lembramos daquele texto escrito lá em Mateus, no capítulo 7, versículos do 24 até o 27. O finalzinho do sermão do monte, onde Jesus reúne toda aquela multidão e depois de ter ensinado sobre várias coisas, sobre o amor ao próximo, sobre qual deve ser a nossa conduta aqui na terra, enfim, sobre inúmeras coisas que nós devemos colocar em prática em nossas vidas. Aí ele fecha o Sermão do Monte, capítulo 7, versículos, como disse, 24 a 27, nos dizendo que se tivermos em prática em nossas vidas os ensinamentos de Cristo, daquilo que ele trouxe no Sermão do Monte, nós seremos semelhantes a uma casa edificada sobre a rocha. Pode vir vendaval, pode vir as intempéries, né? Enchentes, e aquela casa permanecerá firme. Não por ela mesma, mas sim pela rocha onde ela está edificada. É um ensinamento para as nossas vidas, meus amados irmãos. Nós, assim como dito, com a semente nos aprofundarmos, buscarmos um nutriente, nós precisamos estar solidificados na rocha que é Cristo, construídos em cima dos fundamentos que Cristo lança, dos ensinamentos que ele tem para a prática diária nas nossas vidas. Edificar também me lembra algo interessante, que nem sempre damos a devida atenção ao alicerce. Eu creio que a maioria já esteve envolvido na compra de uma casa e não se pergunta na compra da casa que material foi utilizado nos alicerces. Não se pergunta também a qual profundidade foram lançados esses alicerces. Qual a profundidade das colunas, né? Quando cavados ali no solo, que profundidade atingiram. Nós não nos lembramos disso. Mas a palavra de Deus nos diz que, além de enraizados, nós precisamos ter essa preocupação de estar edificados em Cristo Jesus, na sua doutrina e nos seus ensinamentos. Está vendo, irmãos? Como devemos levar a sério aquilo que Deus tem para nós, revelado em sua palavra? Não é à toa, repito, que os homens de Deus têm pregado a sua palavra, têm exposto os textos sagrados. Para nós, não é à toa que nós temos um exemplar, pelo menos, da Bíblia em nossas casas. Deus quer que façamos aquilo que Ele deseja, que é estudar a sua palavra, que é colocar em prática os seus ensinamentos, porque, afinal de contas, nós fazemos parte do povo dele. É um povo que, embora nesse mundo onde jaz o maligno, onde impera o pecado, nós buscamos andar e devemos buscar andar de forma diferentes. É como se remássemos contra a maré, mas é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. De um bom testemunho aonde quer que estejamos, no trabalho, na faculdade, na escola, no seio familiar, em todos os relacionamentos que Deus nos permite vivenciar. Levemos a sério a palavra dele e seus ensinamentos. Levemos a sério ter sido alcançado pelo poder do Evangelho.
levemos a sério que hoje fazemos parte da família de Deus, levemos a sério que hoje nós fazemos parte do reino de Deus. Embora vivenciaremos 100% só naquele grande dia, mas nós temos essa esperança e essa expectativa e assim vivemos. Passando adiante, além de nele radicados e edificados, a próxima expressão é e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Toda a instrução, como já falei, já toquei demais nesse assunto, né, aqui, toda a instrução de Deus é para que no dia que seja necessário nós coloquemos em prática. Confirmados na fé é essa exigência de que em determinado momento, quando se fizer necessário colocar os ensinamentos de Deus em prática, contrariando todo aquele cenário que já está montado, é o que nós devemos fazer. E ali nós confirmamos a nossa fé, porque nós entendemos que prestamos contas a Deus, ao Deus que é onipresente, ao Deus que é onisciente, ao Deus que, além de estar em todos os lugares, sabe a motivação do nosso coração quando nós agimos em determinada ação. Então, meus amados irmãos, confirmados na fé, nós sempre nos lembramos de situações que somos colocados ali à prova e que, como é ruim, meus amados irmãos, não fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque depois nos vem o remorso, nos vem a tristeza e toca em nosso coração o pensamento de que nós fomos alcançados pelo Senhor. A nossa postura é diferente. Naquela ocasião em especial devia ser diferente. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, essa experiência negativa servirá para que no futuro, uma situação parecida com aquela, nós devemos dar com a nossa conduta uma resposta de novo à situação. Só que dessa vez agora, a resposta que agrada ao nosso Deus naquela situação. E aí confirmando a nossa fé. Meus amados irmãos, todos os dias nós somos chamados a confirmar a nossa fé. Quer seja por situações que nos colocam contra a parede, onde só nos resta apelar para a fé, ou quer seja em situações corriqueiras, onde nós temos que, no testemunho, provar que somos pessoas diferentes, cristãos, alcançados pelo poder do Evangelho. Confirmados na fé, tal como fostes instruídos, dita exatamente isso, de que nós precisamos provar com as nossas vidas que somos pessoas diferentes, que fazemos parte do reino desse Deus tão maravilhoso, que um dia se encarnou, se fez homem, para o sacrifício necessário na cruz do Calvário, onde nos alcançaria e nos colocaria de novo em reconciliação ou em um relacionamento na presença dele. Por fim, meus amados irmãos, e aqui eu caminho de fato para o final, a expressão crescendo em ações de graças. Meus amados irmãos, sabe uma coisa que nos traz tamanha maturidade no nosso relacionamento com Deus? É ser grato. Porque quando nós somos gratos, nós percebemos o quanto Deus age em nossas vidas. Já prestou atenção? Faça o exercício diário de a cada turno do seu dia anotar o que você tem a agradecer a Deus. E no final do dia, visite aqueles tópicos que você colocou e ore a Deus agradecendo, e você vai perceber quanta coisa você tem a agradecer a Deus. E o interessante, meus amados irmãos, é que quando fizermos esse exercício, nós vamos perceber que quantas coisas nós, por nós mesmos, não conseguiríamos, mas de uma forma milagrosa Deus vai lá e faz, expressando assim o cuidado dele, a atenção e o amor que ele tem por cada um de nós. E nós devemos agradecer. Nós devemos agradecer. O ingrato, aquele que não tem gratidão, ele coloca em negrito o desnecessário. Algo que não era para aparecer, o ingrato vai lá e diz com ênfase. Isso é tão terrível, meus amados irmãos.
mas aquele que cultiva um coração grato. Presta atenção. O grato evidencia o importante, reconhece sua dependência de Deus e a ele atribui a glória pelos feitos em sua vida. Então, meus amados irmãos, para crescer em relacionamento com Deus, para ter um relacionamento maduro com Ele, nós precisamos levar a sério aqueles ensinamentos que Ele tem para as nossas vidas. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Sejamos gratos ao Senhor, que Ele nos acrescente a cada dia a maturidade necessária nesse nosso relacionamento com Ele. Afinal de contas, nós precisamos levar o relacionamento com Deus a sério. Algumas aplicações rápidas. Precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Busquemos nele o sustento necessário, nos nutrientes, como foi colocado aqui. Pratiquemos os seus ensinamentos e assim nos tornaremos cristãos maduros nesse nosso relacionamento com Deus. Meus queridos irmãos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e agradeço em especial à irmã Velma por ter aí formulado esse convite, algo que eu não poderia fugir. Então, minha gratidão e que Deus continue a nos abençoar e a dirigir as nossas vidas. Muito obrigado. Ouviremos mais um hino com nossos irmãos Adilson e Betânia. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não saia mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não existir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso é só em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, estou cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta,
que eu preciso, vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra passar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Tu és o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra passar. Sim, tu és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste. Pra onde eu irei, se o que eu preciso é só ir em ti? És o meu alívio, és o meu alívio. Sim, pra onde eu irei, se o que eu preciso é só ir em ti? Só em ti. Estamos chegando ao final de mais um culto. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Também quero agradecer aos irmãos Adilson e Betânia, da Igreja Batista da Liberdade, que estiveram conosco, nos ajudando com louvor. Que Deus possa estar abençoando suas famílias, suas vidas, retribuindo com bênçãos. Também quero agradecer ao nosso irmão diácono Fábio José Alves, da Igreja Presbiteriana do Jardim Paulistano, que esteve conosco trazendo a palavra nesta noite. Também quero agradecer a todos os irmãos que se fizeram presentes assistindo a live. Que Deus possa estar abençoando cada um. Se Deus assim nos permitir, no dia 25 de setembro, estaremos mais uma vez aqui para louvarmos e adorarmos a Deus. A paz do Senhor e uma boa noite.